que eu botei aqui. Qual foi a inspiração para o visual e a personalidade do Zé Gatão? Bom, olha, é interessante isso, cara. Assim, não foi proposital, foi natural, tá? A questão da personalidade. Veja só, quando eu fiz essa história chamada Dia do Namorado, cara, eu precisava de um protagonista, eu queria um gato. Imediatamente eu me lembrei de um personagem que eu criei para uma estampa de camiseta que eu fiz no final dos anos 80, em Brasília. A Fast Cat eles trabalhavam, era com camisas e os motivos, as ilustrações e tudo, envolvia felinos. O nome era Fast Cat. Uhum. E o cara me contratou e eu criei várias coisas lá, cara, desde daquela escrito Fast Cat, tipo Ben-Hur, sabe, daquelas letras grandes e em pedra, com um monte de gatinho trepado e tal. Eu fiz também dois personagens meio Tom e Jerry, sabe? Então era um gato marombado e um ratinho. Só que aquele gato marombado, ele era mais iconizado, ele era tipo o gato Tom, só que mais humano, mais forte, e tinha essa veia de humor, né, nas imagens que eu criava. E quando eu precisei do personagem para figurar nessa história Dia dos Namorados, eu lembrei logo daquele personagem que sequer tinha nome. Só que nas estampas que eu criei era toda aquela coisa meio Tom e Jerry mesmo, meio Frajola e Piu-Piu, sabe? O cara pegando o rato pelo rabinho com aquela cara de maroto, de mal, coisas do tipo assim. Sim. E, no entanto, por conta do teor da história, que era uma história triste, do cara que acaba sofrendo um fora e não sei o que, tomando um pé na bunda no Dia dos Namorados, o personagem acabou caracterizado como um personagem assim, meio depressivo, meio caladão, meio ensimesmado, casmurro, como a gente fala, porque ele não é de muita conversa, né? Sim. Então o que cunhou a personalidade do Zé Gatão foi a minha própria, porque é como eu estava me sentindo. A questão do visual é porque ele é um sobrevivente das ruas. E você não vai pegar um sujeito esquelético com físico de craqueiro. Não tem ele como. Tem que ser uma espécie de guarda-deus das sombras, né? E aí, por conta disso, uma vez eu li uma matéria e vi umas fotos que eu pensei até que fosse fake, cara. Porque se você cruzar um tigre com um leão, o híbrido dessas duas raças de felino vai dar um felino imensamente grande. Mas é sério, é grande mesmo. Você vê isso. Dizem até que eles não vivem muito. É muito grande, cara. Eu nem sei se um tigre dente de sabre do período Pleistoceno era maior ou menor que um bicho desse, mas é grande demais. É um felino que, cara, é brincadeira isso, né? E aí, por conta disso, eu criei essa coisa do Zé Gatão ser um mestiço de lince, até porque ele tem essas suíças, né? E o tufo de pelo na ponta. Aliás, existe um gato uma raça de gato chamada Maine Coon, que parece muito o Zé Gatão, cara. Ele tem essas suíças aqui, sabe? E por esse motivo, por ele ser um híbrido de lince com gato, ele ficou esse felino fortão. O meu amigo Luca Fiuza, quando ele escreveu isso daqui, que foi o primeiro livro que foi publicado pela Barata Verso, que é um livro, sem modéstia, sensacional, mas eu falo até do acabamento da página. Cara, tá muito legal isso aqui. É um livro pesadinho, bacana mesmo. São contos que ele escreveu e eu ilustrei. Ele entendeu bem o personagem, tá? Mas aquele negócio, o Zé Gatão, ele toma whey, ele toma creatina, ele malha em que academia? Não, cara, ele é assim. O Luca escreve, em algum ponto lá ele encontra um amigo deles, faziam musculação e tudo. Tá, ele escreveu assim, mas eu nunca fiz o Zé Gatão numa academia malhando. Ele é desse jeito exatamente porque ele está sempre se metendo numa encrenca, senão a gente não tinha história, né, cara? E não é uma história que o cara
tá deitado numa cama, pensando na vida, refletindo. Aliás, tem histórias assim também, tá? Mas não, geralmente sempre ele atrai uma encrenca, tem que brigar e tudo. Tem essa parte de... Eu gosto do cinema de ação, né? Então, eu costumo colocar isso nas minhas histórias. Então, a personalidade dele é devido à minha, pelo que eu estava passando na época. Aí ele ficou meio que cunhado dessa maneira, né? Como um gato triste. E o físico grandão é que, apesar do tamanho, da truculência e tudo mais, ele não tem controle do seu destino e muitas vezes ele parece frágil. Entendeu? É para ter esse contraste. Sim. É isso. A influência não teve assim, influência Schwarzenegger, Conan, não pensei nisso. Ele é simplesmente um gato fortão. Você pega um lutador qualquer, é difícil você ver que ele não tem um físico de acordo com o que ele pratica no ringue, né? Então é meio que isso daí. É verdade. Eu sou Barata Verso.